Então, muita gente que vem pela manhã, além de estar no retiro, esses homens, muitos virão à noite para receber seus maridos, avô, tio, sobrinho, filho. Muitos estarão vindo à noite para poder receber. E se você for vir à noite também, que você possa receber com grande alegria. Mas se não, que você continue em momento de oração na sua casa, para que Deus possa abençoar o retorno, para que nada possa impedir o retorno desses homens aqui. Tem sido momentos extraordinários que eles têm vivido lá. Então, só justificando um pouco também da ausência do pastor Denis, que está lá com a equipe. Então, nós estamos hoje nesse grupo reduzido por conta disso. Eu queria passar alguns recados. Então, os irmãos, se vocês puderem passar depois no balcão de informações, verem os livros que nós temos lá. Nós temos muitos livros bons que chegaram. Eu queria indicar um do Francis Schaeffer, que chama O Deus Esquecido. Fala de uma perspectiva de nós olharmos com um olhar de trindade voltado para o Espírito Santo. Ou seja, o que é o Espírito Santo? Por que nós temos esquecido do Espírito Santo na nossa vida? Como nós podemos nos tornar tão vazios e tão frios sem a ação do Espírito Santo na nossa vida? Então passe no balcão de informações. Tem livros de 20, 15, 25 reais que vão abençoar a sua vida. Tem alguns exemplares de algumas bíblias lá. Se eu não me engano, só tem mais uma GPS em estoque, se eu não estou enganado. É uma bíblia muito boa para você começar a estudar, para você entender em que período que foi escrito cada passagem bíblica. Você pode passar ali no balcão de informações, adquirir esses produtos. Estão ali num preço excelente para os irmãos. Pegando o embalo dos retiros, nós queremos também falar para vocês sobre retiros de meninos e de meninas que estão chegando. Cerca daqui, durante 2 semanas, estaremos vivendo a mesma coisa com o retiro dos meninos. E depois, daqui 1 mês, mais ou menos, com o retiro das meninas. Então, se você conhece algum adolescente, conhece alguma família que tem um adolescente que não vai participar desses retiros, que não vem na igreja, que não vem na célula e que precisa conhecer esse nosso Deus que nós estamos cultuando aqui por essa manhã, tragam esse nome para a gente. Nós queremos fazer a inscrição deles. Por essa semana, até quarta, nós estaremos recebendo a inscrição dos meninos. Depois de quarta, já não estaremos recebendo mais. O das meninas ainda tem mais um período. Então passa aqui na secretaria da igreja, pode tirar qualquer dúvida. A gente vai estar aqui para responder qualquer dúvida que você tiver quanto ao retiro de meninos e de meninas. E também temos o retiro dos jovens, que acontecerá no dia 12, 13 e 14 de julho. Vamos aproveitar o período de férias das faculdades para que possamos estar nos reunindo lá com os jovens. Esse será misto, tanto menina quanto meninos juntos. Vocês também podem passar no balcão de informações para pegar uma ficha de inscrição. Pode passar aqui na secretaria no período comercial durante a semana, retirar sua ficha, preencher. Já temos mais de 10 vagas preenchidas, estamos chegando já quase no número de 20 vagas. Lá nós trabalhamos com um número reduzido de pessoas, não podemos abrir para tantas pessoas assim, os irmãos sabem disso. Então corre, faz a sua inscrição para que você não possa perder. Faça inscrição de talvez algum jovem que você conheça, mas não deixa de participar com a gente. Dá para parcelar no boleto, dá para pagar no cartão em débito, em crédito, parcelamos no cheque também. Você pode escolher a sua forma de pagamento. Hoje após o culto e domingo que vem após o culto, se hoje o tempo colaborar conosco, nós estaremos refrigerante e um suco. E tudo isso só é possível porque os irmãos contribuem. Todos esses retiros, nós podemos investir em pessoas, nós podemos investir em toda essa estrutura, nós podemos acolher todas essas pessoas, porque os irmãos têm contribuído com seus dízimos, com suas ofertas. Então nós vamos fazer isso, nós vamos trazer de volta aquilo que não é nosso. Porque é verdade que foi com o seu suor que nós trabalhamos, nós nos dedicamos, mas quem permite que nós passamos por isso é o nosso Deus. Então se você pudesse colocar de pé, se você puder também pegar e trazer de volta aquilo que pertence ao Senhor durante essa primeira canção, o seu envelope de dízimo, lembrando que mudou, agora ele é o amarelinho, ele está lá no fundo. Se você não colocou o seu nome, coloque o seu nome, que quando você trazer aqui, quando ele for devolvido lá, vai estar etiquetado bem bonitinho com o seu nome. Caso você sinta o desejo do seu coração, você pode pegar o envelope branco e trazer uma oferta aqui no seu coração. Vamos colocar
colocar de pé, irmãos, vamos orar. E durante essa primeira música, vocês podem trazer com alegria, porque o Senhor pede que nós envolvamos com alegria. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos dado sustento, porque o Senhor tem nos dado a bênção, Pai, porque o Senhor tem permitido aqui, Pai, que tantas pessoas possam trabalhar, possam receber do seu salário, Pai, mas também podem, ó Pai, devolver, e devolver com alegria, porque tudo isso, Pai, é um momento de gratidão que nós temos ao Senhor, Pai. Nós damos, ó Pai, ao Senhor, ó Pai, como gratidão sobre o sustento que o Senhor tem dado às nossas vidas, Pai. Aqueles que talvez não tenham condição hoje, Pai, e desejam contribuir, Pai, abra as portas, Pai, abra os céus, Pai, abra as portas de emprego, Pai, que eles possam, Pai, quando puderem ter, ó Pai, a condição, Pai, de trazer à frente, que eles possam vir com alegria, Pai. Então já vai abrindo desde já a porta, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Durante a primeira canção, vem à frente com alegria e devolva aquilo que é do Senhor. Amém. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Tu és Deus, és minha salvação. Paizinho, estamos aqui, Deus, na sua presença. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor já veio a este local, Pai, e o Senhor já está tocando nossos corações, ó Pai.
Mas neste momento, ó Pai, nós queremos dizer, Paizinho, que realmente, ó Pai, nós estamos aqui de coração aberto, ó Pai. Então vem com a sua presença, ó Pai, derrama a sua unção, derrama, ó Pai, realmente, Paizinho, as suas bênçãos, derrama a sua Shekinah, Paizinho. Derrama realmente, Paizinho, o seu olhar, Senhor Deus, sobre nós, ó Pai, e realmente nos veja aqui, Paizinho, não, Senhor Deus, tentando cantar canções bonitas, ou então fechando os olhos e falando palavras sem sentido, mas realmente, ó Pai, nos veja aqui, ó Pai, realmente dispostos, de coração aberto, Paizinho, para realmente, Paizinho, dizer aqui, Deus, nós não somos ninguém, e nós queremos a sua presença, Deus. Então derrama a sua Shekinah, derrama, ó Pai, o seu óleo, derrama, ó Pai, realmente, ó Pai, o seu olhar sobre nós, Paizinho, realmente, ó Pai, nos faça inteiros, Pai, nos faça inteiros, Deus, esperamos por Ti, Senhor. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui no meu coração, Deus, eis-nos aqui. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença. Derrama a Tua Shekinah, derrama a Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença. Derrama a Tua Shekinah. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença. Derrama a Tua Shekinah, derrama a Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença. Derrama a Tua Shekinah na plenitude do Teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah na plenitude do Teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença. Derrama a Tua Shekinah, derrama a Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença.
derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, na plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, na plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, na plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, na plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama. Desejamos, Pai, não só essa manhã, Pai. O que nós desejamos, Pai, é a glória do Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, o que nós desejamos é ver a glória do nosso Pai. É ver a glória do Senhor nessa terra, Pai. É ver que a sua glória, ela encha, Pai, não só os nossos corações, mas que através dos nossos corações, Pai, a sua glória, Pai, possa encher cada canto dessa cidade, cada casa, Pai, cada lar, cada família, Pai, cada filho, cada pai, cada mãe, Jesus. Quando nós clamamos, Pai, que a sua Shekinah venha, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor sonde o nosso coração, Pai, para que isso não seja apenas palavras, que não sejam as palavras ditas em vão, mas que seja algo verdadeiro do nosso coração, Pai. Pai, nós iremos declarar mais uma vez, Pai, que nós desejamos a sua Shekinah, Pai. Nós queremos, Pai, ver a sua glória derramada. É verdade, Pai, que agora podemos estar, ó Pai, meio cansados, com sonos, ó Pai, porque está logo cedo, Pai, mas é tão precioso, logo pela manhã, a nossa primeira atitude, Pai, ser cheio da sua glória, Pai. É tão lindo, Pai, quando pela manhã nós podemos vir à sua casa, glorificar, adorar o seu nome e clamar, Pai. Clamar que a sua glória, que a sua Shekinah venha ao nosso coração, Pai. Por isso, Pai, que nós não possamos calar os nossos lábios agora, Pai. Que nós não possamos fechar o nosso coração. Que o nosso coração não seja enrijecido nesse momento, mas que haja um derramar da sua glória dentro de nós, Pai. Espírito Santo, vai preparando, Espírito Santo, os nossos corações agora, Pai. Espírito Santo, vá preparando na plenitude. Plenitude do teu Espírito. Derrama, Pai. Derrama na plenitude. Derrama na plenitude do seu Espírito, Pai. O seu Espírito é completo, Pai. Enche o nosso coração. Enche o nosso coração, Pai. Enche o nosso coração, Pai. Enche o nosso coração, Pai, essa manhã. Derrama a tua Shekinah, Pai. O seu Espírito Santo enche o nosso coração essa manhã. Enche o nosso coração essa manhã da esperança da sua glória. A esperança da sua glória eterna. O Espírito Santo vai enchendo, Espírito Santo, cada coração. Vai enchendo, vai derramando a sua glória, Pai. Vai derramando, Pai. Derrama, Deus. A plenitude, Pai. A plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, Na plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Pai, o seu Espírito Santo, ele é necessário essa manhã, Pai, para que a sua palavra possa, Pai, fluir através do nosso coração agora. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos. Espírito Santo, abre o nosso coração. Espírito Santo, abre o filtro do nosso coração.
para que possamos escutar a sua palavra, Pai, que não seja eu aqui essa manhã, mas que seja o Senhor, Pai. Assim como o Senhor falou através desse texto no meu coração, eu desejo que o Senhor vai falando através desse texto na vida dos meus irmãos, Pai. Obrigado, Pai, porque a sua glória ela é eterna. Obrigado, Pai, porque a sua glória nos dá uma esperança de uma vida eterna, Pai. Teu Espírito Santo, que a glória do nosso Deus possa encher o nosso coração agora através da palavra também, Pai. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, abre os nossos ouvidos. É isso que nós clamamos essa manhã a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, pode se sentar. Obrigado, amigos, por esse momento de louvor. E meus irmãos, a glória do Senhor, ela não é transbordada apenas de momento de adoração. Mas o Espírito Santo, ele também fala através da palavra, ele fala através de um abraço, ele fala através de um sorriso. Então, que você possa abrir o filtro do seu coração, que você possa abrir os seus ouvidos e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração essa manhã, amém? Então, como os irmãos sabem, nós estamos trabalhando um tema extraordinário. Lugares que talvez sejam comuns à nossa visão, à nossa mente. Como que Jesus, como que Deus torna esses lugares tão comuns, às vezes que nós passamos os nossos olhos ali, nós vemos tantas vezes escrito na Bíblia esses lugares, e como que esses lugares se tornam extraordinários? Como que esses lugares podem se tornar extraordinários? Talvez nós já vemos aqui que o Egito, um lugar que às vezes nós não damos tanta importância, mas que nós, todas as vezes, na hora que nós olhamos para o Egito, nós vemos que nós não temos capacidade de sair dele, toda hora nós fazemos coisas para voltar ao Egito. O pastor também já falou de Cafarnaum, a vila do descanso, a vila do conforto, a vila onde do jeito que tá bom, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tantos lugares que às vezes nós passamos na Bíblia, nós estamos lendo os evangelhos, nós estamos no Antigo Testamento, nós lemos alguns nomes de alguns lugares e achamos apenas que aquilo ali é um lugar qualquer, é um lugar que às vezes só foi para fazer uma referência geográfica. Mas eu queria apresentar para os irmãos e falar para os irmãos o seguinte, que Jesus, ele é intencional. Não adianta nós falarmos de tantos lugares, de tantas outras coisas do ministério de Jesus, se nós não entendermos que Jesus é intencional. Cada movimento que Jesus faz, saindo da Galileia, voltando para a Galileia, indo para Jerusalém, indo até o monte, se retirando para orar, passando por Samaria, cada movimento de Jesus, cada fala de Jesus, cada gesto de Jesus é intencional. Então, incentivando os irmãos a lerem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu peço que você comece a ler os 4 evangelhos e comece a entender com os olhares da seguinte maneira: eu estou lendo sobre um homem que pisou nessa terra, ele era 100% Deus, 100% humano, e cada movimento que ele está fazendo é intencional. Comece a ler por essa perspectiva. Você então vai entender por que Jesus foi até um lugar, e por que naquele lugar ele falou de certa forma, por que nesse outro lugar em que ele estava ele falou dessa outra maneira, por que ele usou essa expressão, por que ele deixou de usar essa expressão. Quando nós olharmos para o texto bíblico e entendermos que Jesus ele é intencional e olharmos com esse olhar, então nós vamos entender grande parte do ministério de Jesus. Nós vamos entender por que Jesus foi em cada lugar que ele foi, por que ele falou cada coisa. Eu queria falar com os irmãos sobre um texto que se encontra em João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 9. Se os irmãos trouxeram a Bíblia, podem abrir. João 4, do 1 até o 9. Evangelho de João. O Evangelho de João, do capítulo 4, diz o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Então, aqui nós vemos o movimento de Jesus. Jesus saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galileia. Jesus faz o movimento. Lembre-se, Jesus é intencional. Cada coisa, cada movimento, cada passo, cada falar, cada agir dele tem uma intenção por trás. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe então Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui nós temos o plano de fundo do que nós vamos conversar essa manhã. Então já ficou claro o lugar aqui, né? Samaria. Jesus, ele saiu da Judéia, estava indo em direção à Galiléia novamente, e ele precisava passar por Samaria. E ele sabia que para ele voltar à Galiléia, ele precisava passar por Samaria. E ele sabia que ele ia passar no meio daquele lugar, e que lá era um lugar onde o povo, os samaritanos, não se dão bem com os judeus. Então nós temos um plano de fundo. E esse nosso plano de fundo é Samaria. Saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Se você puder grifar na sua Bíblia para você entender que nós temos ali o movimento de Jesus intencional. Ele foi para uma cidade chamada para a região de Samaria, sentou-se à beira de um poço. Então veio uma mulher samaritana, e essa mulher pergunta para ele: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Então nós temos aqui todo um contexto. O Jesus intencional, ele apresenta para nós todo um contexto aqui. Ele está em Samaria. Ele está em um lugar aonde é deserto. Primeira coisa que nós devemos entender sobre Samaria: o lugar extraordinário, um lugar que às vezes é tão comum aos nossos olhos, ele se torna extraordinário. Primeiro fato, porque ele é um deserto. Samaria é um deserto. Assim como 2/3 do território de Israel é um deserto, Samaria é um grande deserto. Mas lá, o que acontece em Samaria? Ela não tem rios. Então a seca lá é bem grande. Então por isso que existem muitos poços na região de Samaria, porque lá não existe rios. E às vezes esses poços é difícil do povo daquela região conseguir se pegar água, era muito difícil. Eles deviam pegar de balde por balde, voltar à sua casa, pegar mais um pouco. Então imagina, você vivendo num lugar que é um deserto, já não tem mais rios passando lá, existe somente poços, e você precisa todos os dias pegar baldes e mais baldes e mais baldes e baldes e baldes desse poço. O nosso plano de fundo é: Jesus está em Samaria. Havendo muitos poços, ele está indo com seus discípulos, ele para descansar um pouco em um poço. E nós sabemos que os discípulos não estavam com Jesus, porque o versículo 8 diz que os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus então está sozinho em um poço, até que uma mulher samaritana chega para pegar água. Não é muito intencional isso? Jesus sair de um lugar, passar por Samaria, que é um lugar onde judeus e samaritanos não se dão muito bem, porque na Samaria há o povo samaritano, e nós vamos entender já o porquê que samaritanos e judeus não se dão bem. Ele para em um poço para descansar por volta do meio-dia, e então uma mulher chega para pegar água. E talvez muitos dos irmãos já conheçam essa passagem, tanto que Samaria é um deserto. Então, qual que é o nosso tema de hoje? De um deserto, uma fonte de águas vivas. Nós devemos entender isso. Samaria é um lugar onde não tem água viva. Samaria é um lugar onde não tem rios. Então Jesus, de maneira intencional, passa por esse lugar. E o que são essas águas vivas? O povo, ele usava essas expressões. Águas vivas são águas de rio, águas de chuva, ou seja, água fresca, água que se renova, água nova, algo novo, algo que esteja em movimento. Nesse lugar haviam poços, que eles armazenavam as águas das chuvas. Algumas fontes de águas tinham ali, mas eles chamavam essas águas de águas mortas, águas paradas, que talvez juntavam um pouco mais de sujeira, talvez animais iam e bebiam dessa água, ou seja, não era uma água que se renovava. Então por que de um deserto a uma fonte de águas vivas? Porque nós sabemos que Jesus, nesse texto, ele se apresenta como fonte de água viva para a mulher samaritana. Mas já a gente vai chegar lá. Vamos entender um pouco do contexto dessa diferença entre judeus e samaritanos. Jesus, sendo judeu com os seus discípulos, que são todos judeus, eles passam por Samaria. E por que há tanto desse entrave, dessa luta entre os samaritanos e os judeus? Talvez muitos aqui não saibam, mas há um bom tempo atrás, bem antes de Cristo, o reino era unificado, ou seja, Israel era um povo só. Foi governado por Davi e depois foi governado por Salomão. Quando os filhos de Salomão foram tomar o trono, Jeroboão ficou com o reino do norte e Roboão com o reino do sul. O reino se dividiu, então havia o povo de Judá e o povo de Israel. O povo do norte era onde estava Samaria. E esse povo do norte, o reino do norte, quando houve essa divisão, eles
desobedeceram tanto a Deus, que Deus deu a ele, levou eles em cativo pelo povo assírio. Ou seja, o reino do norte se contaminou. Então, para nós entendermos um pouco sobre por que judeus e samaritanos não se davam bem, era porque os judeus olhavam para o povo samaritano com um olhar de desprezo, um olhar de contaminação. Os judeus não podiam se misturar com os samaritanos. Os judeus não podiam sentar nem à mesa. Para se ter uma ideia, irmãos, eles não compartilhavam nem utensílios de cozinha. Ou seja, se eu estou numa região que é uma divisa entre a Samaria e a Judéia, sabe o que acontece? Eu não posso nem dividir um utensílio de cozinha. Talvez o seu vizinho, talvez o seu tio, talvez a sua tia vá lá, bate na sua casa e fala: olha, eu preciso de alguns utensílios, precisava de uma panela emprestada, está vindo um pessoal em casa, preciso fazer um pouco de arroz, um pocão de arroz, eu precisava dessa panela emprestada. Eles não podiam nem fazer isso. Eles talvez nem conversavam tanto. O povo de Israel, os judeus, eles tinham tanto medo de se contaminarem pelo que os samaritanos um dia se tornaram lá atrás, que eles nem conversaram. Agora nós entendemos todo o plano de fundo dessa história. Jesus está passando por um lugar onde existem samaritanos, pessoas que se sentem desprezadas pelos judeus, e os judeus são seus discípulos e ele são as pessoas que desprezam esse povo samaritano. Além de passar por lá, Jesus para descansar, vem uma mulher samaritana e ele conversa com essa mulher samaritana lhe pedindo água. É por isso que aquela mulher faz aquela pergunta: como que você, um judeu, pode estar conversando com uma mulher samaritana, que sou eu, e pedindo água? A divisão era tão grande, havia um abismo tão grande entre essas duas raças, entre esses dois povos, que ela ficou surpresa. Ela ficou surpresa porque Jesus estava pedindo água para ela. Só que aí que estava a questão: ela não conhecia Jesus. Ela não sabia quem ele era. Ela só sabia que ele era judeu. Essa era a única informação que essa mulher tinha. E lembrando, por que Jesus pede água para ela? Foi porque ele apenas estava com sede? Não. Lembra, meus irmãos, Jesus é intencional. Existe um porquê dele pedir água para aquela mulher samaritana. Existe um porquê dele passar por Samaria. E nós começamos até a entender um pouco. Jesus é a união dos povos. Jesus é aquele que veio reconciliar a humanidade com o nosso Deus. É aquele que veio falar: não existe divisão entre a igreja. Não existe a divisão, porque nós somos um só corpo. Então Jesus é intencional. Ele passa num lugar onde existe uma grande divisão, onde existe um grande desprezo dos judeus por aquele povo. E nós vamos entender algumas coisas desse texto. E nós vamos entender o porquê que ele, de maneira intencional, fala com aquela mulher samaritana. E essa mulher samaritana, ela vai dar para nós quatro, meus irmãos, 4 coisas que talvez eu e você nos enquadramos. Talvez eu e você nos enquadramos nessa mulher que vive em Samaria. Talvez eu e você estejamos em Samaria e talvez Jesus esteja passando aqui essa manhã para te falar alguma coisa. Amém? E nós vamos entender 4 sintomas. 4 sintomas que fazem de nós pessoas que vivemos na Samaria. Pessoas que vivemos num deserto, onde não existe água viva, onde existe apenas uma água parada. Talvez sejamos nós umas pessoas que vivemos desprezadas pelas pessoas. Talvez você que está aqui essa manhã se encontre de maneira desprezada pela sua família, porque você decidiu seguir uma igreja evangélica. Talvez você se sinta desprezado no seu trabalho, porque você é cristão. Talvez você se sinta desprezado pela sua roda de amigos, porque você decidiu agora seguir um rumo melhor para a sua vida. Então nós vamos apresentar 4 sintomas que eu e você talvez podemos nos enquadrar, talvez possamos nos encaixar. E talvez em Samaria, que é onde nós estamos hoje nós estamos em Samaria, um lugar de deserto, onde tem água morta, onde não tem mais águas vivas. Mas existe um Jesus passando aqui essa manhã como passou em Samaria, e Ele quer falar comigo e com você. E então Jesus respondeu àquela mulher que perguntou: como pode você, um homem judeu, falando comigo, uma mulher samaritana? Então Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Aqui foi o que eu falei, meus irmãos, o porquê que tantas vezes aparece água viva nesse texto. O porquê tem tanta ênfase de água viva.
Porque aquela mulher, ela vivia numa região que talvez eu e você estamos vivendo hoje. Talvez não pareça que as coisas estão meio paradas, estão meio mortas. Parece que tudo começou a andar um tempo atrás, quando você começou a vir à igreja. Talvez você já está faz 30, 40, 50 anos dentro dessa igreja, dentro de uma outra comunidade, talvez esteja frequentando aqui agora, e parece que você para e fala assim, nossa, mas quando eu me converti, quando eu me batizei, parecia que era tudo tão mais vivo, era tudo tão mais agitado, havia tanta energia, havia tanta vontade de fazer as coisas, parece que a minha intensidade de entrega, a intensidade com que Jesus falava comigo era tão grande. Mas parece que agora está tudo meio morto, parece que a água está parada, parece que juntou poeira demais na minha água, sabe? Parece que já não chove faz tanto tempo, parece que eu não encontro um rio de águas vivas já faz muito tempo. E essa mulher, ela sofria de um sintoma, que talvez eu e você possamos viver, porque havia falta de esperança naquela mulher. Imagine você viver num lugar onde não existem rios e você tem que buscar águas em poços que talvez eles só estejam cheios em épocas de chuva. E chove muito pouco em Israel, chove muito pouco naquele território. E essa mulher, imagine você nesse contexto. Na verdade, pode ser que seja você nesse contexto. Talvez esteja faltando um pouco de esperança. Como assim, Tanner, faltando esperança? Qual é a pergunta daquela mulher no versículo 11? Onde posso conseguir essa água viva? Jesus estava sem um balde, Jesus não tinha condição de pegar aquilo e estava apresentando para ela uma água viva. Jesus veio aqui essa manhã e está apresentando para você uma água viva. Mas talvez a sua falta de esperança, talvez como aquela mulher, os seus olhos sejam tão fechados para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, que Ele lhe apresenta uma água viva, algo novo, um vinho novo para a sua vida. Mas sabe o que às vezes nós perguntamos e nós falamos para Ele? De onde eu posso tirar isso? De onde eu posso tirar essa água viva? Deus, eu só vejo deserto, eu olho para trás e vejo deserto, eu só vejo poços que só enchem em épocas de chuva, e se eu conseguir bem fundo, posso pegar algo lá do fundo. Parece que está tão difícil. E Samaria faz isso com a gente. Quando nós estamos na Samaria, talvez nós podemos ficar com falta de esperança. Talvez eu e você, a gente possa acordar no outro dia e falar assim, mas Deus, está tão difícil. Como que o Senhor pode me dar algo? Como que eu posso conquistar algo? Como que eu posso avançar se eu estou no meio do deserto? E eu e você nos encontramos na situação dessa mulher, com falta de esperança. Porque Jesus fala, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo a água, você estaria me pedindo águas vivas. Meus irmãos, às vezes nós estamos igual a essa mulher. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez nós estamos igual a ela. Talvez nós já estamos há tanto tempo acostumados com a Samaria e ficar vivendo com a migalha do poço, da água parada, da água morna, que eu e você talvez não conhecemos mais o dom de Deus. Talvez eu e você, talvez nós não conhecemos mais esse Jesus que quer apresentar água viva para nós. E a falta de esperança toma conta. A gente já não tem mais esperança, porque a gente já não encontra Jesus em mais nada. Não vejo mais Jesus na minha família, não vejo mais Jesus no meu cônjuge, já não vejo mais Jesus na vida dos meus filhos, já não vejo mais Jesus em nada que eu faço. Eu leio a Bíblia, eu oro, mas já não vejo mais Jesus. Então você começa a andar mais devagar, a perder um pouco a fé, até o momento em que você está parado, você está estagnado. E a única coisa que você sabe é ir num poço, pegar água e voltar para sua casa. Ir no poço, pegar as migalhas e voltar para sua casa, porque a falta de esperança tomou o seu coração, assim como pode tomar o meu coração, assim como toma o nosso coração todos os dias. Quando nós não conhecemos o dom de Deus, e nós não conhecemos o Jesus, que oferece para nós algo, que é uma água viva, nós vivemos apenas da migalha, e a falta de esperança toma conta do nosso coração. Mas não é só esse sintoma, porque o texto continua. E quando nós vamos olhar um pouco mais à frente, nós encontramos um pouco de religiosidade nessa mulher. Porque Jesus fala, olha, se você conhecesse o dom de Deus, eu iria lhe dar essa água viva. Sabe, eu posso te dar isso, se você me conhecesse, porque eu estou te pedindo essa água, e você pedisse a mim, você ia receber essa água viva. Mas então a mulher no versículo 12 continua falando e fala o seguinte, acaso é o Senhor
maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado. Ah, meus irmãos, como isso aqui fere o coração do nosso pai. Além da nossa falta de esperança, em olharmos para tudo e não vermos mais nada além de deserto, talvez nós olhamos para tudo e vemos apenas uma religiosidade. A nossa vida se torna monótona demais. A nossa vida se torna o quê? Eu acordo 9 horas da manhã, tomo um café rapidinho, jogo uma água na cara, vou para a igreja, volto, passo o domingo inteiro, assisto no dia inteiro televisão, à noite eu como alguma coisa, eu durmo, na segunda-feira eu vou trabalhar, chego em casa, janto, durmo. Terça-feira eu vou trabalhar, chego em casa, janto e durmo. E a nossa vida fica isso, eu vou na igreja no domingo e volto, eu vou na igreja no domingo e volto. E você fica, mas lá atrás. Quando era lá atrás. Quando eu me converti, nossa, mas havia uma sede no meu coração. Aquilo que foi falado lá atrás, aquilo é verdade. O samaritano, ele estava se portando como os fariseus daquela época. Apegado a coisas passadas, apegado a uma religiosidade. Porque ela fala, acaso o Senhor é maior que Jacó, que nos deu esse poço, o nosso pai Jacó. Que ele mesmo bebeu dessa água. Como você ousa falar que você pode nos dar água viva, se existe um pai que nos deu esse poço há muitos anos atrás, há milhares e centenas de anos atrás, que foi Jacó. E talvez eu e você estejamos assim, com a religiosidade, tampando o meu olho e o seu olho. Porque qual que é o problema aqui, meus irmãos? Essa mulher não via Jesus. Ela não conhecia, ela não conseguia entender que quem estava falando com ela era Jesus. E algum desses sintomas, talvez não alguns, mas todos esses sintomas, cobria essa visão dessa mulher. Por que ela não via Jesus? Porque havia uma falta de esperança. Por que talvez você não vê Jesus mais na sua vida? Porque tem uma falta de esperança. Você se acostumou com ver o deserto e não vê mais uma água viva brotando desse deserto. Você e eu, nós nos acostumamos com a religiosidade. Ou seja, eu vou lá na igreja, cumpro o que eu tenho para fazer, estou em casa de volta. Vou, como eu tenho para fazer, estou em casa de volta. É isso, ninguém tira isso da minha cabeça, é isso e pronto. Eu não tenho mais espaço para viver o extraordinário de Deus na minha vida. Eu não tenho mais espaço para viver algo além dos meus pensamentos. Eu não tenho mais prazer em viver o milagre de Deus na minha vida. Então eu vivo numa vida religiosa demais. Apenas aos domingos. E essa mulher estava pegada a Jacó, que deu esse poço para eles. Meus irmãos, olha quantas coisas têm tampado a nossa visão. A religiosidade, a falta de esperança. Mas talvez você fale assim, não, Tanner, a esperança em mim está acesa. Eu olho para o deserto e ainda consigo ver um pouco de água viva. Eu olho para esse Jesus e vejo que ele é realmente Jesus, é maior que Jacó, é maior que Moisés, é maior que a lei. Ele me justificou. Mas talvez tenha mais um sintoma. E talvez esse sintoma possa ser o seu sintoma, que é a preocupação com agora. E eu queria gastar um pouco de tempo nesse sintoma. Quantas vezes eu e você nos preocupamos com agora? Ansioso para saber se agora eu vou conseguir, meu Deus, eu preciso fazer isso, porque eu preciso conquistar isso agora, porque agora eu preciso disso, e agora eu necessito disso para viver, porque se eu não tiver isso agora, o agora, eu nunca vi uma geração tão ansiosa, tão preocupada com o agora, tão dando tudo de si pelo agora, e não preocupada com uma vida eterna, quanto essa geração que tem se levantado, meus irmãos. Eu trabalho com adolescentes na igreja e tem a nossa equipe de liderança, você pode nos perguntar. É uma geração que se preocupa em ter agora, em fazer e ser o melhor agora. Eles não têm preocupação com a eternidade, eles não estão nem aí se o que eles fizerem agora vai afetar lá na frente. Eles não estão preocupados em buscarem algo que esteja lá na frente, que dê a eles uma vida eterna. Mas eu tenho visto que essa preocupação com agora não é exclusivo dessa geração. Mas é um legado que vem trazido desde 2, 3 gerações atrás. Se você não ter agora, pode ser que lá na frente você não tenha. Mas o que você tem feito agora para conquistar o que tem lá na frente? Não é errado nós buscarmos, não é errado nós nos esforçarmos, não é errado nós gastarmos nosso tempo em conquistarmos coisas agora. Na verdade é necessário, porque o presente está aqui para ser vivido.
Mas deixa eu te falar, além dessa vida, existem muitas outras coisas. Existem milhares e milhares e milhares de anos além dessa vida que se chama eternidade. E qual é a sua preocupação com a eternidade? Qual é a sua preocupação com a eternidade? Porque quando você não se preocupa com a eternidade, você se preocupa apenas sobreviver hoje. E talvez as decisões que você tome para sobreviver hoje vai afetar a sua vida lá na eternidade. Porque talvez você esteja tão preocupado em viver o hoje, fazer hoje, conquistar hoje, aqui na terra, eu ser o cara, eu ser a mulher, eu conseguir isso, eu conseguir aquilo. Você está tão ganancioso por isso, que a sua preocupação com uma vida eterna, que só é conquistada através de Cristo Jesus, isso você não se preocupa. E talvez você tenha caído no esquecimento de que quando você morrer, e quando tudo isso daqui passar, e quando Deus te chamar, o que você vai levar do agora? O que você vai levar daquilo que você tem conquistado? Que títulos você vai levar? Nenhum, meus irmãos. Nenhum, minhas irmãs. Nada. Nós não vamos levar nada daqui. Então, Tanner, eu tenho que viver, não deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Você tem que olhar para Cristo Jesus. Porque Ele se apresenta como a vida eterna. Ele se apresenta no texto de João 4, versículo 13 até o versículo 15, ele fala. Jesus então respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Ou seja, se você beber da água do poço, você vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher então disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precisa voltar aqui para tirar água. Ah, meus irmãos, nós não temos entendido nada como essa mulher. Jesus falou o quê? Se você continuar preocupada com essa água que você está tentando retirar, você vai ter sede, você vai voltar aqui outra vez para pegar essa água, e você vai ter que voltar outra vez para pegar essa água. Mas a água que eu dou é uma água que te faz jorrar para a vida eterna, que jorra em você, que te impulsiona a viver uma vida eterna. Ah, meus irmãos, e essa mulher falou que então me dê dessa água para que eu não precise voltar aqui, ficar pegando essa água toda vez. Ela não entendeu nada como eu e você. Ela estava preocupada com o agora. Ela estava preocupada em saciar a sua sede física. Ela achou que Jesus ia fazer uma mágica, um abracadabra, pega o seu balde e vá para sua casa. Quando esse balde se esvaziar, ele vai se encher de água e você vai poder lavar as suas roupas. E quando esse balde se esvaziar, ele vai se encher de água e você vai poder beber dessa água. Quando esse balde se esvaziar, esse balde ele vai se encher novamente e você... Ela estava imaginando algo meio surreal. Ela estava imaginando que aquela água que Jesus estava oferecendo era uma água que nunca ia acabar, e que ela podia lavar a sua roupa, que ela podia saciar a sua sede física, que ela podia lavar tantas outras coisas, que eles podiam tomar banho. Ela estava imaginando uma água que pudesse saciar a sede dela, terrena. Mas nós sabemos que Jesus apresenta para mim e para você uma água que nos jorra para a vida eterna, que brota em nosso coração e jorra a vida eterna. Jesus apresenta para nós uma água, que não é uma água que nós vamos beber e ela vai se encher novamente, nós vamos beber novamente e saciar o nosso físico, mas é uma água que a gente vai beber e ela vai garantir para mim e para você uma salvação. Mas eu e você, em Samaria, nossos olhos estão tão fechados para Cristo, que nós achamos que a água que Ele apresenta é água que vai te saciar nesse culto e vai durar uma semana. Aí você vem no culto no domingo que vem e fala: vou tomar mais um pouquinho dessa água. Aí você vai para sua casinha. Aí você volta no domingo que vem e fala: vou tomar mais um pouquinho dessa água. Aí você volta para sua casinha. Nós nos preocupamos com agora. Ah, eu vou na igreja hoje porque eu preciso pedir para Deus que essa semana eu preciso...
Eu preciso ter vitória no trabalho, eu preciso passar por essa dificuldade, dentro de casa eu estou passando por essas dificuldades, então eu preciso resolver isso essa semana, então essa semana eu vou na igreja. Aí Jesus lhe concede a bênção de resolver esses problemas. Essa semana eu já resolvi meus problemas, eu acho que já estou bem saciado já. Acho que não preciso tanto mais estar na igreja assim. Acho que não preciso buscar a presença de Deus essa semana. Acho que não preciso fazer a minha devocional. Eu acho que eu não preciso mais ajudar. Eu acho que eu não preciso mais pedir mais e mais de Deus outra vez. Acho que eu não preciso mais. Já me saciou. Eu precisava resolver esse problema, eu já resolvi, então agora acho que eu não preciso mais. Meus irmãos, como a nossa visão está fechada em Samaria. Samaria fecha a minha visão e a sua visão para um Jesus que quer apresentar uma água que não vai durar uma semana, que não vai durar um mês, que não vai durar apenas o seu tempo aqui nessa terra, mas Ele quer apresentar uma água que vai te levar para a eternidade. Mas o quanto eu e você temos nos preocupado com o agora, o quanto eu e você temos nos preocupado com a roupa que nós vamos vestir, com a comida que nós vamos comer. Se amanhã eu vou ter, se eu não vou ter condição de ir naquele lugar. Se eu vou ter condição de colocar gasolina no carro, não. Se eu vou ter condição de um dia fazer uma viagem ou não. Se eu vou ter condição de um dia me aposentar e ter uma vida tranquila. Quantas vezes nós nos preocupamos com isso e nos esquecemos de olhar para Jesus e falar: Jesus, se o Senhor é capaz de me dar a vida eterna, por que eu estou preocupado com isso agora? Ela não tinha entendido que Jesus estava apresentando para ela uma vida eterna, a salvação, porque ela estava tão preocupada com o agora, como eu e você estamos, que a visão dela continuou tampada. Samaria tampa a nossa visão, porque nós não vemos mais nada além de deserto. Isso causa em nós uma falta de esperança. Aquilo que nós temos é um legado do passado, se nos torna religioso demais, porque não vivemos algo novo, não temos espaço para algo novo. E Samaria tapa a nossa visão, porque nós nos preocupamos muito com agora. Nós nos preocupamos muito com agora. E existe uma outra coisa que tampa a nossa visão, que é uma perspectiva baixa. Eu acredito que a perspectiva baixa era um resultado de todos esses outros 3 sintomas. Samaria causa em nós então uma falta de esperança, de que é possível encontrar algo novo, algo fresco, algo novo na presença de Deus. Samaria tampa a nossa visão a ponto de nós apenas estarmos satisfeitos com a religiosidade, com o passado, e não nos preocuparmos com o Cristo que se apresenta à nossa frente. Samaria tampa a nossa visão a ponto de que eu e você apenas vamos nos preocupar com agora, porque eu preciso matar a minha sede agora, porque eu preciso resolver esse problema agora, e talvez eu e você não olhamos mais para a eternidade, talvez eu e você não vivamos mais com a perspectiva de que tem uma vida além dessa vida. Isso nos deixa com uma perspectiva baixa. Isso deixa eu e você olhando para Jesus com uma perspectiva muito baixa. Eu acredito que esse aqui é o maior sintoma que eu e você podemos enfrentar, meus irmãos. Como essa mulher enfrentou. Depois de todos esses 3 sintomas, você está passando por tudo isso na sua vida, você tem sua visão de Cristo tão tampada, que quando Ele se apresenta para você de uma maneira agora mais intensa, você age como essa mulher. E como que essa mulher agiu? Então Ele lhe disse: vai, chame seu marido e volte, já que você quer essa água. Ela então fala: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus então declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês vão adorar o Pai, não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse então a mulher: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A que ponto chegamos, meus irmãos? Jesus apresenta para a mulher tudo que ela já viveu e tudo que ela está vivendo. Conta a vida dela inteirinha. Pega desde o dia do nascimento. Imagina agora Jesus à sua frente. E você em Samaria. Com uma falta de esperança. Com a religiosidade que você tem. Com a sua preocupação com agora. Jesus dá uma cartada final. Ele fala: meu Deus, se essa mulher não entender com quem ele está falando, se ela não entender que eu estou aqui, eu quero algo novo para ela, eu quero fazer desse lugar um lugar extraordinário na vida dela, eu não sei mais o que eu vou falar. Então prestem atenção no que esse Jesus fala. Ele fala a vida inteira dessa mulher. Ele fala para você. Imagina agora ele passando para você a sua vida inteira. Ela tem a audácia de olhar para Jesus e falar: ah, Senhor, eu vejo que é profeta. Ah, meus irmãos, a nossa perspectiva de Cristo está baixa demais. Eu e você olhamos para Jesus de uma maneira muito baixa. Nós esperamos muito pouco de Jesus. Ela não conseguiu entender que ela está falando com o Messias, com o Salvador. E Cristo afirma isso: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Samaritanos também eram um povo que adorava a Deus, mas eles não conheciam esse Deus. E ele fala: os judeus adoram o que eles conhecem, porque a salvação vem deles. Jesus era judeu. Será que ela não está entendendo com quem que ela está falando? Meu irmão, será que você não está entendendo? Quem está querendo falar contigo essa manhã é Jesus, não é o Tanner. Não é os ministros de louvor, mas é Cristo que está querendo falar contigo essa manhã. A sua perspectiva de Jesus Cristo, do nosso Pai, o nosso Salvador, será que ela não está tão baixa? Que você olha para Ele e talvez você não consiga mais nem identificar os olhos dele, porque Samaria faz isso com a gente. Ela distorce a nossa visão. Ela deixa com que eu e você não vejamos mais Cristo da maneira com que Ele é. E Jesus fala isso: vocês estão adorando quem vocês não conhecem. Mas judeus, eles adoram quem eles conhecem, porque a salvação vem deles. Eu sou um judeu. Eu vim trazer a salvação para vocês essa manhã. Eu vim trazer a salvação para vocês, povo samaritano. Mas olha que inacreditável, essa mulher não entende. E ela fala: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Está para vir, meus irmãos. Mesmo depois de Jesus tendo revelado tudo isso, Ele queria que ela entendesse, que ela abrisse um pouco o seu coração, se esforçasse para entender que Ele é o Cristo. E talvez eu e você estejamos assim, Jesus esteja falando: ei, abra um pouco mais a sua visão, vamos lá, olha, eu estou contigo aqui, eu sei que você está passando por isso, sei que você está passando por aquilo, eu tenho algo para te oferecer, que é eterno, eu tenho a salvação para te oferecer. Mas talvez assim como essa mulher, nós olhamos para Jesus e falamos assim: ah, Jesus, um dia o Senhor vai vir, e quando o Senhor vir, o Senhor vai explicar tudo isso para nós. Ela não conseguiu perceber Jesus, até o ponto que Jesus tem que declarar: ei, creia em mim, eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Deixa eu te falar, sabe por que você está em Samaria hoje? Porque Jesus quer que você veja Ele nitidamente. Ele quer tratar em você essa manhã a sua falta de esperança. Ele quer tratar em você essa manhã a sua religiosidade. Ele quer tratar em você essa manhã a sua preocupação com o agora, e não a sua preocupação com a eternidade. Ele quer tratar em você essa manhã essa visão deturpada que você tem dele. Ele quer te apresentar Ele da maneira como Ele é, como o Messias. Em qual desses quadros você se encaixa? E qual desses sintomas você se encaixa? Eu e você estamos em Samaria, meus irmãos. Será que eu e você estamos com faltas de esperança? Será que nós estamos com a religiosidade muito aflorada em nosso coração?
Será que a nossa preocupação com agora está consumindo tanto o nosso tempo e tanto quem nós somos e quem um dia nós seremos? A ponto de que a nossa perspectiva de Cristo seja tão baixa, a ponto de não vermos Ele mais. João 4, versículo 13, versículo 14 diz: quem beber dessa água, disse Jesus, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E Jesus quer se apresentar para você como um homem simples, intencional, humilde, mas é um homem que se apresenta a você na sua Samaria e fala: ei, eu tenho algo para te dar. Esse algo é eterno, porque eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu numa cruz para salvar você. É esse Cristo que está falando aqui. E talvez nós estejamos em Samaria. Talvez nós estejamos em Samaria com as nossas visões fechadas para esse Jesus. Talvez eu e você estejamos com a nossa visão fechada para um Jesus que quer apresentar algo eterno, para um Jesus que quer apresentar uma salvação eterna. Ele não quer apresentar para nós algo que nós vamos ter que conquistar todos os dias, meus irmãos. A graça de Deus é abundante, a ponto de que eu e você não precisamos fazer algo para conquistarmos, porque é de graça, foi dada. O que nós precisamos é apenas evidenciar, o que nós precisamos é apenas viver essa graça que Ele tem dado. Jesus se apresentou àquela mulher em Samaria. Nós vimos tantos sintomas dela. O que Ele queria apenas apresentar para ela: ei, eu sou a sua salvação. E o que Jesus tem para falar ao seu coração essa manhã: eu sou a sua salvação. Você não precisa mais buscar água em outro lugar. Sim, na sua Samaria, nesse lugar onde as águas são mortas, nesse lugar onde há falta de esperança, nesse lugar onde há tanta religiosidade, nesse lugar onde há tanta preocupação com o agora, porque pode ser que no amanhã não tenha mais, nesse lugar onde a perspectiva pela vinda de Cristo está tão baixa, é nesse lugar onde você está, meu irmão. É nesse lugar, em Samaria, que Jesus quer se apresentar para você como fonte de águas eternas. Agora a pergunta é: você está disposto a encontrar água viva em Jesus? Porque é só em Jesus que eu e você encontramos águas vivas. Você está disposto na Samaria encontrar Jesus? Você está disposta na Samaria, um lugar de deserto, fazer desse lugar de deserto, você fazer não, meus irmãos, mas você deixar Jesus fazer de Samaria um lugar deserto, é verdade, mas fazer desse lugar um lugar onde brota água viva? Você está disposto a isso, meus irmãos? Amém? Uma pessoa está disposta, e de que Jesus toque o seu coração, minha irmã, e que você possa levantar essa disposição essa manhã no seu coração, porque é somente Ele que pode jogar água viva em você. Mesmo em Samaria, Tanner. Mesmo eu tão preocupado com o que eu vou ter amanhã, com o que eu não vou ter, com o que eu vou deixar de ter, se eu vou perder, se eu vou ganhar. Mesmo preocupado com isso, Ele quer tirar essa preocupação do seu coração. Mesmo preocupado, Tanner, em saber se é Ele ou se é apenas um profeta que está falando, Jesus quer falar contigo essa manhã. Abra o seu coração. E eu queria convidar o Ministério de Louvor que viesse à frente. Porque se existe uma pessoa que pode convencer eu e você de que mesmo em Samaria, mesmo nesse lugar de águas paradas, existe um Jesus, existe um Deus que pode jorrar água viva dentro de mim e de você. E nós podemos sair de Samaria, que é um deserto, cheios de água viva. Se existe uma pessoa que pode fazer isso, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que pode vir convencer o seu coração essa manhã. Eu poderia ficar horas e horas falando, poderíamos ficar horas e horas tocando, poderia trazer os maiores mestres e doutores
da teologia para tentar explicar isso para você, meu irmão, minha irmã, mas quem convence é o Espírito Santo. Se tem alguém que pode convencer você a sair de Samaria, sair desse deserto e ir de encontro ao Cristo, que jorra água viva, não água morta, mas água viva, uma água que reacende a sua esperança, uma água que te tira da religiosidade, uma água que te tira da preocupação com agora e te joga para a eternidade, uma água que mostra que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa pessoa que pode te convencer de tudo isso é o Espírito Santo. E nós vamos declarar mais uma vez: Deus, venha com a sua Shekinah. Espírito Santo, abra o nosso coração essa manhã, para que a Shekinah do nosso Pai possa invadir o nosso coração, para que os nossos olhos possam ser abertos. E nós vamos declarar mais uma vez. Se você quiser te colocar de pé, quiser ficar sentado, eu peço que as luzes possam ser apagadas, na maneira com que você quiser. Eu quero que você se sinta livre essa manhã para pedir a glória de Deus, porque quando nós buscamos a glória de Deus, o Espírito Santo vem a nós. E quando o Espírito Santo vem em nós, Ele abre a nossa visão. E assim como Paulo, assim como as escamas dos olhos de Paulo caíram, Deus, retira as escamas dos nossos olhos essa manhã, Pai. Nós queremos ver a Sua glória dentro de nós, Pai. Espírito Santo, venha com a glória de Deus em nós, Espírito Santo. Espírito Santo, venha essa manhã, alcance o meu coração, o coração dos meus irmãos. Espírito Santo, alcance os nossos corações essa manhã. Nós esperamos pelo Senhor, Pai. A mulher samaritana, ela não estava esperando pelo Senhor, mas nós esperamos ansiosamente pelo Senhor. Pai, nos tire de Samaria. Pai, tire essa falta de esperança. Espírito Santo, reacenda a esperança em nós. Paizinho, reacenda em nós, Pai, o amor, ó Pai, não pela religião, mas o amor pela Sua cruz, o amor pelo Senhor. Pai, reacende em nós. Traga em nós novamente, Pai, uma preocupação com a eternidade. O que nós estamos fazendo, Pai, para vivermos uma eternidade contigo? Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, porque nós estamos vivendo com o agora em nossas mãos. Preocupados se vamos ter agora ou não. Mas nós queremos viver para o amanhã. Nós queremos viver para a eternidade, Pai. Nos tire da Samaria para nós vivermos uma eternidade contigo. E, Pai, abra a nossa visão, assim como Pedro disse que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que jorra águas eternas, aquele que, Pai, pega as águas paradas e agita, Pai, e faz algo novo. Jesus é nós queremos ver quem o Senhor é de verdade. Espírito Santo, vem essa manhã, convence o nosso coração, pois nós estamos em Sua presença, Pai, clamando pela Sua Shekinah, clamando pelo Seu Espírito de glória que vem em nós, para que a nossa visão possa ser aberta. Pai, abra, Espírito Santo, abra a nossa visão, para que possamos ver que estamos sim em Samaria, mas há uma esperança para nós em Samaria, Pai. De um deserto, fonte de águas vivas. De um deserto, fonte de águas eternas, que é o Senhor Jesus. Fonte de águas eternas, que é o Senhor Jesus. Vamos declarar isso. Eis-me aqui em Sua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama a Tua Venha, Deus. Venha, Deus. Abra a nossa visão, Deus. Espírito Santo, convença. Em Tua presença. Espírito Santo, venha. Em Tua presença. Derrama mais uma vez, Pai. Eis aqui em Sua presença, Pai, nosso coração, Pai. Eis aqui em Tua presença. Eis aqui em Tua presença. Derrama a Tua Shekinah. Derrama a Tua Shekinah. Eis aqui em Tua presença. Eis aqui em Tua presença. Derrama Pai, a do Seu Tua Espírito Santo, nos Shekinah. preencha. Na plenitude do Teu Espírito. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Na plenitude do Teu
Pai, nós queremos fazer, ó Pai, de Samaria um lugar extraordinário. É um lugar em que nós habituamos, Pai, a ver desertos. É um lugar em que nós nos habituamos para ter uma perspectiva errada do Senhor, Jesus. Mas que Samaria se torne um lugar extraordinário para nós, porque foi um lugar de encontro com o Senhor verdadeiramente. Foi em Samaria que aquela mulher viu e conheceu o verdadeiro Jesus. Por isso, Pai, essa manhã nós queremos que Samaria se torne um lugar extraordinário por conta disso. Porque o Senhor, ó Pai, não faz distinção de pessoas. O Senhor, ó Pai, nos aceita do jeito que nós somos. O Senhor nos aceita do jeito que nós somos, Pai. Mesmo sabendo que nós iremos errar lá na frente, mesmo assim o Senhor nos aceita. E é nessa Samaria que o Senhor marca o encontro com nós essa manhã, Pai. E é por isso que Samaria ela é um lugar extraordinário. Porque ela é um lugar de falta de esperança, mas lá o Senhor acende a nossa esperança novamente. Samaria é um lugar extraordinário porque lá há tanta religiosidade, mas lá o Senhor apresenta quem o Senhor é. O Senhor é a nossa salvação. Então a religião já não tem mais importância, mas apenas o Senhor. Samaria é um lugar extraordinário porque lá tanta preocupação com o agora, mas o Senhor nos ensina a nos preocuparmos com a vida eterna. O Senhor nos ensina a olharmos para uma vida eterna e que lá nós passaremos ela contigo. Samaria é um lugar extraordinário porque a nossa visão, a nossa perspectiva de quem o Senhor é está tão baixa, Pai. Mas lá o Senhor mostra que o Senhor é o Messias, o enviado dos céus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, o Senhor veio. Emanuel, Tu és o Deus conosco, Pai. O Senhor se apresenta, Jesus, como Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que morreu por nós. Samaria é um lugar extraordinário, porque é um lugar onde nós conhecemos quem o Senhor é verdadeiramente. Que esse sentimento possa tomar o nosso coração essa manhã. Que o Seu Espírito Santo, Pai, convença o nosso coração essa manhã de que Samaria é um lugar importante, porque lá nós reacendemos a nossa esperança. Nós jogamos fora a religiosidade, nós tiramos toda a preocupação com o agora e nós mudamos a nossa visão de quem o Senhor é. Que Samaria seja um marco em nosso coração, de que coisas ficaram para trás, o velho se ficou para trás e eis que tudo se fez novo em Sua presença, porque o Seu Espírito Santo nos convenceu disso. Que possamos carregar isso para o nosso dia e para a nossa semana, Pai. Que não haja mais falta de esperança, mas que o Senhor nos acompanhe como fonte de águas vivas, fonte de águas que faz tudo novo, fonte de águas eternas, Pai. Nos acompanhe essa semana, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, que Samaria seja um lugar extraordinário para você, assim como foi para mim. Eu não quero te convencer, mas eu oro para que o Espírito Santo te convença de algo essa manhã. Que o Senhor te acompanhe nessa semana. Amém? Que você possa ver o extraordinário que Samaria tem para te apresentar. Ela tem algo extraordinário para te apresentar. E que você possa viver esse extraordinário. Deus abençoe, meus irmãos, que vocês possam ter uma excelente tarde, um excelente domingo, uma excelente semana. Nos vemos na semana que vem. Deus abençoe.